Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos ao vivo. Mais um dia, mais um Morning Book, mais uma oportunidade para a gente fazer novas escolhas. Bom dia! Estamos ao vivo. Aqui para mim são 5h40. 5h40 hoje. Aqui, bom dia! Aqui pra mim eu estou acordando o sol. Vamos entrando, vamos continuando a reflexão sobre o livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. Nós estamos no dia... Bom dia! Nós estamos no dia 9 e muito gostoso a gente poder olhar para nós enquanto mulheres, olhar para nós enquanto filhas amadas e aprender a administrar, a gerenciar as nossas emoções, a aprender de fato a faxinar tudo que está aqui dentro, que nos afasta realmente de quem nós somos. Então, Deus seja louvado, né? Para mais um dia na nossa vida, porque a cada manhã as misericórdias são renovadas. E nós temos não é a condição, mas é a oportunidade de fazer em Cristo nova todas as coisas. Fechou? Simbora ativar o dedo aí nesse coraçãozinho, simbora chamar mais alguém, aperta aqui nesse avião, ó, encaminha para uma amiga sua, para uma conhecida, para ela estar aqui conosco também, participando deste conteúdo. Então a gente continua a contextualização do capítulo. E nós paramos aonde o autor vai falar sobre, continuar falando sobre a mulher a partir do livro de Gênesis. Então ele continua assim. Vão interagindo aqui, vão apertando esse coração, mandando esse aviãozinho, que o pessoal vai entrando, vai chegando e a gente vai ficando por aqui. Deixa eu arrumar isso aqui, peraí. Ele tá erguido aqui, deixa eu ver se eu consigo abaixar. Isso! Consegui. Tava levantado aqui o meu. Bora. Simbora. Ó, quando Deus cria a mulher no livro de Gênesis, a primeira profecia sugere que haverá guerra entre ela e Satanás. Para sempre. Ele a despreza e o sentimento é mútuo. A força sinistra das trevas apreciaria a oportunidade de invadir o tesouro da sua feminilidade e roubar as joias preciosas do seu coração. Satanás, ele realmente quer destruir. Só que a Bíblia já coloca para nós quem é o vencedor nessa história toda. Quem é o vencedor nessa história toda? Então, talvez ele tenha entrando em algumas guerras, mas a gente precisa lembrar todos os dias que a vitória já é do Senhor. Já é do Senhor. Algumas batalhas ele tenta vencer, mas a guerra em si já somos mais que vencedores do Senhor. Então, a gente precisa tomar posse disso, tomar posse. Por quê? Porque na batalha da nossa mente, a gente se perde por não fixar os nossos pensamentos nas promessas e na verdade que a palavra de Deus nos ensina. Não permita isso. Ó, a força sinistra das trevas apreciaria a oportunidade de invadir o tesouro da sua feminilidade e roubar as joias preciosas do seu coração. Ele a deixaria vazia se pudesse, então não permita isso. Compreenda que esse inimigo não aparece vestido de roupa vermelha e cauda.
nem de maneira evidente. É um ladrão. Veste-se para a noite. Embrulha-se no segredo e pode manifestar-se em sua vida como uma infância terrível ou um primeiro casamento nefasto. Olha que bacana isso, gente. Satanás, ele é muito sutil. Ele é muito sutil. Ele não vai escancarar na nossa frente, mas ele vai vir como ladrão, às escondidas, para querer, né? Para querer nos derrubar. O diabo usa muitos trajes, mas seu propósito é sempre o mesmo. Escolha bem o seu tesouro para que o inimigo não o encontre. Esconda-o tão longe que as rajadas chuvosas de vento não levem embora o seu desejo de futuras experiências. Se isso acontecer, você foi roubada. Minha dama foi realmente roubada. São muitas mulheres roubadas. Na aparência são bem-sucedidas, mas por dentro não passam de pobretonas. A vida lhes tirou o otimismo. Não confiam em ninguém. Nada esperam e são difíceis de convencer. São as baixas de guerra. Perderam o seu tesouro devido a algum incidente penoso que arrebentou sua esperança. Mesmo depois de terminado o incidente e já existindo alguém novo em sua vida, ficaram tão machucadas que não podem mais abrir inteiramente o seu coração. Presta atenção numa coisa aqui. Se o autor está nos ajudando a compreender que Satanás é um ladrão, que ele é sutil e que muitas das suas sutilezas nos amarram a acontecimentos do passado, e que nós acabamos, né? O ser humano acaba se apegando ao evento de dor na infância e não a lembrança de esperança. Isso há uma ruptura muito grande para que a dama realmente apareça. A dama não vai aparecer quando ela está ferida, porque os eventos do passado influenciam muito as nossas escolhas no presente. E muitas vezes aparecem oportunidades maravilhosas nas nossas vidas, mas a gente não consegue ter esse time para poder, sabe assim, fluir nessa oportunidade, porque a gente está fazendo escolhas baseadas nas dores da nossa infância. Vocês estão pegando isso aqui? Quantas mulheres já conversei que elas vestem uma carapuça de tamanha fortaleza, de tamanha resistência, a palavra, tamanha resistência com relação a outro ser humano, que no fundo a gente vai conversando, a gente compreende que o medo de alguém fazer algo por conta da desconfiança é muito forte, porque no passado ela registrou eventos dolorosos, eventos de justiça que tinha a ver com a confiança. Então a confiança para ela hoje ficou um bloqueio. Ficou um bloqueio com relação à confiança. E ela não consegue se desapegar disso. Então o que ela precisa fazer? Ela precisa ressignificar, ela precisa dar um outro sentido para essa dor lá de trás. Ela precisa voltar àquele evento, ela precisa reorganizar na sua mente e no seu coração, para que ela possa avançar e viver novas experiências, porque nós não podemos generalizar tudo na nossa vida por um evento doloroso. Por mais, entenda isso, por mais que ele seja assim, muito doloroso, por mais que ele seja muito cruel, por mais que esse evento seja muito injusto, por mais que a sua percepção seja real, porque de fato as nossas percepções são reais para nós, porque fazem sentido para nós. Só que nós precisamos o quê? Trocar esse sentido para não ficarmos dependentes e escravas do que aconteceu. Estão pegando isso aqui? Estão pegando isso aqui? Agora, ninguém pode bombear vida com um coração partido. Uau! Gente, o que o coração faz?
o que o nosso coração faz? Ele bombeia. Ele é uma máquina. Nosso coração é uma máquina. Eu falo que é a parte mais poderosa e linda do nosso corpo, porque ele bombeia vida. Olha que lindo isso aqui. Ninguém pode bombear vida com um coração partido, com um coração amargurado. É o mesmo que derramar perfume num frasco quebrado. Não importa quanto se coloque nele, o perfume sempre escoa. Se o seu coração foi quebrado pela vida, se o seu otimismo morreu na luta para persistir, eu o desafio. Agora vou falar de ressurreição para você. A dor diminuiu e o medo desaparecerá. A vida ainda vale a pena de ser vivida para todos os que creem. A vida ainda vale a pena de ser vivida para todos os que creem. Esta é a hora da recuperação. Da recuperação. Ninguém fica para trás, gente. Nós precisamos começar a incentivar todos aqueles que estão em recuperação a avançarem para o próximo nível. A vida ainda vale a pena de ser vivida para todos os que creem. Esta é a hora da recuperação. Você não pode recuperar-se se houver ódio ou negativismo. Saia das lembranças sombrias e entre na luz. Saia das lembranças sombrias e entre na luz. Você talvez tenha de proteger inicialmente o seu coração e colocar sua confiança e esperança em Deus. Em meio a um ataque violento, esconda-o em Cristo. Ele é a rocha em que os que sofrem podem esconder-se. É o refúgio das vítimas da tempestade. Ele não permitirá que o malfeitor a destrua de novo. A gente tem que parar de mentalizar que eventos que já se repetiram, que já aconteceram no passado, vão se repetir no agora. Porque se eu ficar tão fixado os meus pensamentos nisso, o que vai acontecer? Vai acabar repetindo, porque é essa frequência que eu estou vivendo. É esse pensamento que eu tenho deixado tomar conta da minha alma e do meu coração. Então eu preciso mudar isso. Nós precisamos mudar isso. Vai curá-la até que possa confiar e amar outra pessoa. A vida sem paixão e amor é como um bife ressecado, que foi cozido a ponto de perder todo o suco e ficar amargo. Guarde o seu coração, mas não oculte o seu rosto, meu Pai. Guarde o seu coração, mas não oculte o seu rosto. Poxa, tem tantas formas da gente guardar o nosso coração. Uma das formas de guardar é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala. Uma das formas é a gente ter limite, é a gente saber falar não, é a gente aprender os princípios. Outra maneira de guardar o nosso coração é sair do ciclo de autossabotagem, entender que somos nós que governamos o nosso cérebro e não o cérebro que domina o nosso corpo inteiro. Porque se eu for defender, gente, da vontade do meu cérebro virar para mim e falar assim, ó, vai para uma academia, vai fazer oração, lê a Bíblia hoje. São ferramentas, são condições, vamos dizer assim, que a gente sabe que o quê? Que são maravilhosos, poderosos para a nossa vida, que faz um bem danado. Agora, por que a gente não faz? Fala para mim por que é que não fazemos. Estão entendendo? Porque não depende da nossa vontade, depende da nossa decisão. Não dá para dependermos da nossa vontade. Porque houve um tempo em que eu não tinha vontade de sair de casa. Não tinha vontade. Porque eu estava numa fase extremamente melancólica, extremamente depressiva e o isolamento para mim é a melhor coisa naquele momento. Agora, se eu vou para a Bíblia, o Senhor nos pede para nos relacionarmos. Se eu vou para a ciência fala que o isolamento diminui muito a imunidade do próprio corpo do ser humano. E que o relacionamento, a parte do envolvimento social, é o que restaura e que potencializa o nosso sistema nervoso. Então, estar com amigos, estar com pessoas, nos ajuda
a manter o nosso sistema interno e bioquímico do nosso corpo com a sensação de segurança. Então, peraí, se eu começo a ter esse tipo de entendimento, eu preciso fazer um esforço para não ficar sozinha. Eu preciso me esforçar. Para quê? Para decidir parar e orar. Eu preciso me esforçar. Para quê? Para abrir uma Bíblia e ler um conteúdo. Então, assim, é um esforço, sim. Porque no começo pode começar pelo esforço, mas depois vai virar uma rotina tão abençoada na sua vida que você vai agradecer o esforço que você fez. Nada na vida acontece assim, pililim, pim, pim. Mesmo aquele que recebe uma herança, se ele não tiver um esforço, uma dedicação em realmente dobrar a herança que ele teve, vai chegar uma hora que ele vai perder. Então ele precisa ter um tempo de dedicação para quê? Para manter, para multiplicar, para abençoar ainda outras pessoas com aquilo que ele tem. Vocês estão entendendo? Deus ainda não terminou sua obra em você. Ele tem um plano para você. E se perder o seu otimismo, o inimigo terá vencido. Coloque a sua esperança no poder de Deus. Coloque o seu futuro nas mãos dele. Você não sabe que Deus é sábio demais para deixar o seu destino nas mãos do inimigo? Não sabe que ele tinha algo especial em mente quando a fez? Não sabe que ele tinha, olha só, algo especial em mente quando a fez? Preparou um papel específico que só você pode representar. Recuse-se a anular o plano dele só por causa da sua dor. Suporte-a como uma mulher ao dar à luz. Saiba que a dor vai passar e a promessa será cumprida. Suporte-a sabendo que a dor não pode roubar o que o Senhor prometeu na sua vida. Aqui a gente está falando de dois tempos. O tempo da dor, que é o tempo do passado, e o tempo cadê? Peraí. Ai, perdi a minha linha aqui, carambola. Aqui. Suporte-a sabendo que a dor não pode roubar o que o Senhor prometeu. Prometeu, ó. As promessas estão aonde? No futuro. Então a gente está falando de dois tempos, um tempo passado e um tempo do futuro. Se eu fixar os meus olhos na dor que eu vivi no passado, eu não dou conta de acessar a promessa que ele tem para mim no futuro. Não, vocês estão entendendo isso aqui? Fala para mim. Fala para mim se vocês estão entendendo. Me dá uma luz aí, manda um coraçãozinho, manda o emoji que você mais gosta, fala para mim. E isso vai refletir em como você lida com a sua vida, com a sua realidade, quando? No hoje, no presente. Então, a gente já uniu os três tempos, o passado, o presente e o futuro aqui. Gente do céu, é maravilhoso. A dor, em geral, é a parteira usada por Deus para ajudar-nos a dar à luz a grandeza que está afundada nas fibras de nossa alma. Essa dor é um alarme que anuncia à mulher que o nenê está chegando. Se você está sofrendo, talvez seja por causa da chegada do nenê. Essa criança é o destino que Deus está fazendo nascer em sua vida. E o sofrimento é um indicador seguro de que o seu parto está próximo. Nossa! Ele relaciona a sua dor com uma nova vida. Gente, isso é tremendo. A sua dor hoje tem a ver com uma nova criatura no amanhã. A sua dor do passado precisa fazer com que você se torne hoje uma nova pessoa. Uma nova pessoa capaz de testemunhar a vitória, capaz de olhar para as promessas e ressignificar esse passado e colocando o passado no lugar dele, colocando a dor no lugar dela. Não é hora para desânimos. Querida dama,
não é hora para desânimos. Agarre as beiradas do leito e empurre. Miqueias 4, 9 e 10 diz assim: agora por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pareceu teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz? Por que agora saíres da cidade e habitarás no campo e virás até Babilônia? Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. É o seu descendente que ferirá a cabeça do seu inimigo e não você. É por isso que você pode parar até que dê a luz de tudo o que Deus plantou em sua vida. Eu lhe digo, dama, levante-se, há um rei em seu útero e ele está infundindo vida em seu espírito. É o filho do destino, do descendente de amanhã e o vento da expectativa. Não aborte. Nutra essa criança, abrace, alimente-a, mas não a perca. Ela é o rei. O Cristo em você, a esperança e a glória. De fato, você compreenderá que tudo de que precisa para sobreviver já está em algum lugar do ventre esperando o nascimento. Em resumo, você está grávida da sua própria libertação. O próximo empurrão poderá ser aquele que a livrará de todo o seu passado. Todas nós geramos. Todas nós temos esse poder sobrenatural. O próximo empurrão poderá ser aquele que livrará você de todo o seu passado. Grava isso, gente. Eu tenho recebido direct de mulheres que têm há mais de 15 anos ainda com dores, entendeu? De situações que ocorreram lá no passado. Essa semana mesmo não foi uma e nem duas que me mandaram, depois de estar ouvindo essas contextualizações nossas do autor, e elas entram e falam assim: eu não consigo me desapegar, eu não consigo esquecer o que eu vivi. A pessoa fez isso pra mim. Gente, por favor, só tem a ver com a pessoa o que ela fez. Entenda isso, não tem a ver com você. Talvez na época você não tinha uma maturidade suficiente para lidar com essas percepções que você teve do evento. Mas o que não dá é para você carregar isso o tempo inteiro. Por quê? Porque a bagagem começa a ficar pesada. Você já não saiu para passear e colocou mantimentos na sua mochila? Ou na sua bolsa? E conforme foi passando o seu trajeto, e o trajeto era longo, você tirava algo, ingeria, bebia, comia, enfim, e a mochila ia ficando cada vez mais leve. É isso que o Senhor está convidando você agora na sua jornada. Para você ir tirando esses pesos que estão ocupando espaço e impedindo de você colocar o quê? Algo novo na sua bagagem. Algo novo. É necessário, é tempo de algo novo. Só que para isso nós precisamos o quê? Olhar para as promessas. Entender que essa dor precisa ser compartilhada para ajudar as outras pessoas. Cure a sua dor. Ressignifique o evento. Entenda que o que aconteceu com você só tem a ver com a pessoa. É igual mulheres, por exemplo, que culpam os pais. Que culpam os pais. Nós não devemos. A Bíblia fala que nós precisamos honrá-los. E honrá-los não é conviver com eles todos os dias, mas é respeitá-los. Bom dia vocês que estão entrando. Seja bem-vinda a mais um Morning Book. Estamos aqui, seguindo com as nossas contextualizações, aprendendo. Então veja bem,
Às vezes você tem olhado para a sua história com muito pesar, mas se você chegou até aqui, você precisa entender que até aqui o Senhor te sustentou. Você está aqui, nesse tempo, no agora. Então, a partir de agora, é você que vai decidir em quem acreditar. É você que vai escolher para onde olhar. Se é para a dor do seu passado ou pelas promessas que Deus já tem para o seu futuro. Porque senão você não vai conseguir acessar, gente. Não acessa. Se a sua mente não está liberta, se o teu coração não está limpo, se o seu coração continua com raízes de amargura, você não vai avançar. Não adianta, não interessa a idade que você tem. Interessa o que você vai fazer com isso agora. É agora, porque eu tenho certeza que muitas pessoas ainda vão se conectar com você. E você pode ter um testemunho lindo para poder compartilhar e ainda mais, sabe? Explodir do amor de Deus na vida de outras pessoas. Começou a busca da mulher que quer entregar à sua geração uma virtude distinta. Ela é a fusão de Eva e Sara. Toda sua geração será abençoada mediante a sua sobrevivência. Nós somos sobreviventes. Amém, Flávia? Vai pegando tudo isso aí. Vai pegando e ressignifica o que você precisa. É hora de avançar. Não é hora de ficar parada. Olha aqui, nós temos duas referências para a nossa geração, Eva e Sara. E toda a sua geração será abençoada mediante a sua sobrevivência. Em cada geração e cada cultura há poucas mulheres tão bem dotadas que até os críticos aplaudem e derramam lágrimas em memórias delas. Essas são as mães de massa. Nem sempre chegamos a conhecê-las, mas observamos a sua influência sobre o mundo. A excelência dessas mulheres podem ser observadas pelas lentes de uma câmera. É vista por intermédio da imprensa e cumprida em seus filhos. Essas são as damas de companhia que compõem o séquito da rainha. As damas cuja força delicada e comportamento digno transcendem as nossas diferenças e calam as nossas críticas. Gente, eu aprendi algo muito sério, já que tá falando de crítica aqui, ó. Eu preciso diminuir as minhas críticas, tanto com relação a mim quanto com relação aos outros. Eu não tenho o poder de mudar ninguém, mas eu tenho sim o potencial de resolver as tretas que estão aqui dentro. É essas tretas que eu preciso resolver. São as minhas. Porque quando eu começo a resolver tudo aquilo que está me incomodando, eu passo a ser uma nova pessoa e essa nova pessoa começa a se relacionar diferente com as pessoas. E as pessoas acabam vendo, nossa, se ela está fazendo algo diferente, eu também posso fazer algo diferente. Então aí ela não, né? Eu creio que é o Espírito Santo que através da sua vida começa a fazer sentido na vida dela uma possibilidade de uma mudança também. Então não se preocupe com a mudança do outro. Não se preocupe, por favor, porque senão você vai carregar uma carga tão grande que você não vai dar conta. Vimos lampejos de mulheres realmente fascinantes, mulheres que têm os olhos sábios e o toque amável que aquece a nossa alma como leite quente, servindo por um vovô nas noites de insônia. Essas mulheres oriundas de vários ambientes e sugerindo opiniões e percepções morais diferentes possuem um elemento requintado que transcende a diversidade. Elas nos mostram como sobreviver ao sofrimento e superar a tristeza. Sua força não diminui os homens, afirma-os. São delas os seios dos quais elas extraem a esperança. Não tem aquele versículo que fala assim para nós? Olhai para aquilo que te dá esperança. É aí que você precisa fixar os seus olhos. De novo, se você fixar os seus olhos no evento que você considerou uma injustiça tremenda, gente, você não vai conseguir focar os olhos na esperança.
Não vai dar porque os olhos ainda tá na dor. Vão pegando isso aqui, por favor, é hora de um novo tempo. São as mães dos poderosos, têm sido as mães da criatividade na vida de alguns, a quem jamais chegarão a conhecer. Sua serenidade provoca reverência, são as estrelas da noite da sua geração. Não podemos senão concordar com a verdade das suas palavras e cruzar as mãos na sua presença. Lembro-me da minha mãe, uma mulher amável com força para construir um lar e poder para criar uma família. Recordo os dias da minha juventude. O cheiro do biscoito, o som do riso e o toque afetuoso eram acontecimentos diários em casa. Aqueles foram dias em que o lar era uma realidade, não um mito, mas representado na tela da televisão do que na vida dos espectadores. Minha mãe pertencia a uma era de graça que desafiava a economia. Era uma dama, não por causa da abundância de bens que possuía, mas da abundância de classe que demonstrava. Você tem demonstrado que você realmente é da realeza? Você tem conseguido demonstrar que você realmente tem uma identidade nobre? Porque às vezes, gente, a gente tem algumas atitudes que não condiz com a dama que somos, ou que deveríamos ser. Ontem mesmo teve um incidente, né? Não é nem incidente, é uma situação aqui em casa aonde eu não agi. Eu não agi como uma dama com as crianças aqui em casa. Eu não fui nada elegante, eu fui grosseira com elas. E à noite eu precisei resolver essa treta. A gente estava assistindo um culto online e a presença do Espírito Santo estava tremenda, é a coisa mais linda do mundo. Criança sendo restaurada, sendo declarado que dali surgiriam grandes profetas. E eu virei para as duas e falei assim: meninas, eu queria pedir perdão sobre a atitude da mamãe. A mamãe não representou Jesus naquela atitude. Infelizmente, me perdoa. Aí uma já falou: ah, mamãe, mas eu também falei o que não deveria falar. Ah, mamãe, eu não deveria ter feito aquilo. Vocês estão entendendo? Eu não dormi. E o sol não vai nascer antes que a treta já tenha sido resolvida. Por mais que as nossas atitudes não sejam bênçãos, nós precisamos trazer a luz frente a essas atitudes. A gente precisa identificar o que realmente nos afasta da presença do Senhor. E isso é no dia a dia. Porque nós não somos perfeitas. Nós temos as nossas limitações. Nós temos as nossas dificuldades. Mas nós não somos limitadas. Nós somos ilimitadas. A nossa identidade é de ser ilimitada. Quem nos limita são os nossos pensamentos, são as nossas crenças. Isso nos limita. Porque se a palavra traz para nós que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós, eu não dou conta nem de imaginar. Eu vou entender que eu sou limitada? Eu não sou. Agora, aqui me limita. A minha crença me limita. Aquilo que eu acredito tem me limitado. Então, a gente precisa olhar para isso com muito carinho. Posso ver ainda o vestido simples, engomado, que pedira por meio de um catálogo. A cintura fina e a saia esvoaçante coberta por um avental, enquanto caminhava pela casa como se fosse um castelo. Ela parecia não notar que o teto tinha goteiras, o chão rangia e a porta de tela precisava ser consertada. Mesmo assim, emprestava à casa uma essência de feminilidade, transformando o prédio deteriorado em um ponto de atração que nos levava a querer voltar para casa. Por mais humilde que fosse, era o nosso lar. Minha mãe era a dama que fazia a casa tornar-se um lar. Olha que lindo isso, gente. No Faxina, uma das primeiras partes que tem aqui no Faxina
Ai, tá separadinha aqui pra eu enviar. Nós temos o tutorial da Casa Limpa, que o pastor Marcelo Gomes... Gente, pastor Marcelo Gomes, se vocês não conhecem ainda, siga eles nas redes sociais. Siga Marcelo Gomes. Ele é muito maravilhoso. Ele tem um conhecimento da palavra tão rica, e ele consegue fazer essas associações, que eu já li vários livros dele, e são livros encantadores. A maneira como ele escreve é maravilhosa. E no processo de construção do Faxina, Deus me permitiu falar com o pastor Marcelo, que se tornou um amigo querido, para poder dar uma olhada. E ele fez o meu prefácio. Gente, meu Deus, que coisa mais preciosa. Que encantamento. Foi um presente vindo do céu na minha vida. Foi um presente vindo do céu. E eu falo sobre essa questão que a nossa casa, ela é estrutural. Mas quando nós damos um sentido de lar, nós trazemos a vida para a nossa casa. Nós realmente materializamos o sentido da nossa família. E é muito poderoso isso. Sabe, qual é o sentido que você tem dado para sua casa, para sua família? O que você tem realmente se comprometido com o seu lar? Eu entendi que a minha maior prioridade é o meu primeiro ministério. É dentro de casa. E eu deixo falar uma coisa para você. Para mim isso é uma luta diária. Isso é uma luta diária. E eu falo que eu tenho picos, sabe? Parece que são ciclos assim que eu entro em crise. Crise existencial mesmo. Deus, será que eu tô fazendo certo? Deus, será que é realmente para eu ficar aqui? São crises que eu tenho que resolver essa treta com Deus. Aí eu acalmo meu coração, eu me permito sentir tudo isso, eu vou gerenciando, eu vou acalmando os meus pensamentos, eu vou olhando para minha história passada e vendo a trajetória até aqui. Eu vou vendo os resultados na vida das minhas filhas, na vida do meu marido. Eu vou observando tudo aquilo que o Senhor já me permitiu viver. Todos os lugares, as estratégias que Ele me levou para eu poder estar onde eu estou. E eu vou voltando. Por quê? Porque a minha vida e a sua vida tem muitos capítulos já escritos. Já tem capítulos escritos. Só que o que acontece? Eu preciso folhear e fazer o que com ele? Renovar. Nossa, eu já passei por essa situação e eu venci. Nossa, lembra daquele momento onde eu não sabia o que ia acontecer e eu tive aquela oportunidade e eu encarei. Poxa, como eu fui ousada naquele momento. Nossa, como Deus me permitiu conhecer aquela pessoa me ajudou tanto. Olha o resgate que a gente faz. Vocês estão entendendo por que o passado é poderoso? Porque é uma biblioteca, gente. Nós temos histórias em muitos livros, em muitos capítulos. E muitas vezes você tem que ir lá, puxar rever, relembrar, voltar para dentro e seguir para a vida. Por quê? Porque nós temos novos capítulos para escrever. Hoje eu olho para os resultados que eu tenho e agradeço as escolhas que eu fiz, a renúncia que eu fiz lá atrás. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Foi fácil, foi simples? Não, não foi. Não foi, porque a sociedade impõe para a mulher muitas coisas. A sociedade impõe para a mulher um corpo tão perfeito, um cabelo tão perfeito, uma maquiagem o tempo inteiro no rosto, as rugas sendo escondidas, o desempenho profissional no topo, a vestimenta extremamente impecável. Tudo isso é bom? É bom. Só que se tudo isso passar por cima do seu lar, você precisa começar a rever. Nós precisamos começar a rever aonde realmente está o sentido da nossa vida. Nós precisamos rever. Não tem como. Meu pai comprava, olha, ele continua assim, ó. Então, minha mãe era a dama que fazia a casa tornar-se um lar. Meu pai comprava a casa e isso foi tudo que pôde fazer. Ele a comprou e minha mãe a transformou em um lar. Isso é lindo, gente. Os lares não podem ser comprados, eles devem ser criados.
Nós precisamos ativar a nossa criatividade. Nós somos seres muito criativos. Agora, se eu estiver focada no meu passado de injustiça e de dor, eu não vou conseguir ativar a criatividade no agora. Criados pelo coração de alguém que tem o ingrediente do amor e da orientação familiar, os quais, misturados à meiguice e à sensibilidade, criam uma áurea sobre a cabeça dos filhos e flutuam em suas mentes até a idade adulta. E é outra coisa que a gente precisa entender. Se nós nos apegarmos aos nossos filhos, a gente não deixa eles terem o destino deles, aquilo que Deus tem para eles. Nós não precisamos nos apegar, nós precisamos potencializar quem Deus quer que eles sejam. Esse é o nosso papel. Nós precisamos treinar os nossos filhos para seguir, para servir, para amar, para proclamar esse evangelho. Para quê? Para que outras pessoas sejam curadas através da vida deles também. Então, precisa começar em nós. E aí, conforme eles vão crescendo, a gente não vai ficando com aquele peso. Estão crescendo, vão ficar longe de mim. Não, isso é bênção. Isso significa que eles estão tendo independência. Isso significa que o seu treinamento com relação a eles tem dado certo. E lá na frente, quando eles formarem a casa deles, o lar deles, a família deles, eles vão ter a certeza de que o Senhor os sustentou até então. E isso é bênção. Quantas mulheres já na sua maturidade têm essa dor ainda do ninho vazio? Meu Deus, não pode, não deve. Precisa voltar a olhar para dentro, porque aí tem muitos tesouros guardados que estão focados somente em quem? Nos filhos, e não pode. Precisa voltar a viver, precisa voltar a se relacionar, precisa voltar a curtir. Precisa. Em termos simples, o que quero dizer é que você não precisa de um ambiente de cetim prateado para ser uma dama. Não precisa formar-se em uma universidade para ser uma mulher sábia. As damas não podem ser definidas simplesmente pela posição ou pela condição social. Algumas são casadas e outras solteiras. Algumas cuidam dos serviços domésticos enquanto outras são profissionais. Talvez seja sua autopercepção mais do que qualquer outro empreendimento materialista que a cria. É bem provável que a mística que enamora os homens e prende o coração das crianças seja criada pelo seu espírito. Não tenho certeza, tudo que sei é que posso perceber os primeiros traços dela no riso da minha filha. Posso senti-la no toque da sua mão em meu ombro quando estou cansado. Posso vê-la em seus olhos castanhos escuros, profundos e brilhantes. Ela está fazendo o curso Dama 101. Suas aulas começaram e a prova estão próximas. Ela deve ser protegida não só das ameaças físicas, como também dos ataques emocionais. Esses ataques podem ser devastadores e provocar incomensurável sofrimento. Devemos proteger nossas filhas para que possam tornar-se mulheres excelentes. É um tempo de processo onde nós precisamos sim proteger os nossos filhos de muitas armadilhas. Por isso a importância de dedicar tempo, de ministrar, de estar junto. Não é um tempo inteiro, claro que não. Mas poder ter a sensibilidade de olhar para o que está acontecendo e ser pontual naquilo que você vai falar, orientar e ser o quê? Intencional. Agora deixa eu falar uma coisa para você que me marcou muito. Aqui o T.J. Jakes fala assim que nós não precisamos cadê? Ele fala que nós não precisamos de uma casa. Não tô achando agora, mas ele falou que a nossa casa ela não precisa ser uma grande casa, mas ela precisa se tornar um lar. E aí, quando eu tava lendo isso aqui, eu lembrei de quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. Nós chegamos, a gente não tinha a nossa casa pronta aqui. A gente veio e nós estamos organizando tudo isso aqui. E as meninas estão conosco. Então,
teve momentos, quando a gente conseguiu realmente alugar uma casa aqui, entrar, a gente não tinha móveis aqui. Então, o que aconteceu? Nós conseguimos colchões, então nós dormimos em colchões. Por um bom período, em alguns momentos, a gente comia dentro do carro. Eu me recordo que uma vez a gente entrou num lugar, nós pegamos uns bolos com sopa e tava super frio quando a gente chegou aqui em janeiro. Super frio não, mas tava frio. E a gente dentro do carro comendo sopa. E às vezes, junto com as crianças, e momentos seguintes, às vezes eu e o Marcelo conversava, né? O que será que as crianças estão pensando disso tudo? Poxa, como que será que elas devem estar percebendo isso que está acontecendo agora? A gente não está na nossa casa ainda, a gente não está com aquilo que a gente tinha, aquela estrutura de uma casa. Mas Deus é tão maravilhoso que no passar dos tempos, dos dias e dos meses, nós já estamos aqui, vai fazer... Agora no final do mês, 7 meses que eu estou fora do Brasil, nós estamos fora. E as crianças soltam assim, mamãe, vamos comer uma sopa no carro de novo? Me deu saudade. Ei, deixa eu te falar uma coisa, tem a ver com o teto? Não tem a ver com o teto. Tem a ver com o relacionamento. Elas falam para nós de situações, para a gente repetir algumas situações que nós fazíamos nos primeiros, vamos colocar aí 2 meses, e que elas estão com saudade. Por quê? Porque o registro que elas tiveram não foi um registro ruim. Por mais que elas saíram de uma casa extremamente confortável e vieram passar, vamos colocar 2 meses sem casa, sem todas as regalias que elas tinham, o significado que tem impregnado na vida delas é algo que tem a ver com relacionamento e amor. Não tem a ver com dor, com falta, com vitimismo e com julgamentos. Por quê? Porque o relacionamento, a construção emocional frente a tudo aquilo que a gente estava vivendo, a gente trazia esse sentido para elas, de nós estarmos juntas, de nós estarmos vencendo mais uma etapa e de acreditar que todos os dias Deus estava cuidando de nós e que Ele ia prover a cada condição e situação que nós estávamos pedindo para que fosse reorganizado. Então, assim, eu quero deixar para vocês, nós finalizamos mais um capítulo! Mais um capítulo nós finalizamos do livro A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. E nós vamos entrar amanhã no capítulo 6. A Dama, um jardim particular. Então, o que eu quero deixar para vocês? Que independente da condição que você tem vivido hoje, você precisa olhar para aquilo que te dá esperança. Independente da situação que você já passou, você precisa ressignificar essa dor. Independente do que já aconteceu e daquilo que você está vivendo hoje, você precisa crer que há um tempo novo na sua vida, que há promessas depositadas sobre você, e é nisso que você vai crer, para que o seu dia a dia seja em função de cumprir e acessar essas promessas, e não ficar parada, sem ação. Se nós ficarmos paradas no murmúrio, no vitimismo, na reclamação, a gente não vai avançar. Porque quem fica nessas condições, e eu falo isso aqui no Faxina, lá no cômodo do vitimismo, são 3 etapas para você saber se realmente você está sendo vítima. Começa numa fala interna, começa depois numa fala externa e depois numa reclamação que contagia todo mundo. Você está num ciclo, sim, de autossabotagem que você precisa curar raízes de amargura que estão aqui dentro. E lá eu explico bonitinho para você poder ressignificar os seus pensamentos com relação a isso. Então, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, se esse é o tempo para você poder olhar para você olhar para a esperança e para você crer nas promessas, é hora de ativar o botão do Start. Tá bom? Um grande beijo no seu coração. Não esquece de marcar, não esquece de convidar mais pessoas. Eu estou aqui todas as manhãs servindo você, servindo a comunidade, como uma garçonete que traz o alimento diário para vocês. Então é o tempo de vocês darem uma gorjeta, sabe assim? Aquela gorjeta só que abençoa a vida do outro.
Então curte, então envia para alguém, convida para alguém pra gente estar nesse movimento junto, crescendo. Fechou? Um beijo grande no seu coração, um excelente dia, tchau!